Então, nós começamos nas aulas anteriores com Barroco, depois o Rococó, seguimos aquela linha cronológica da história da arte, conectando as linguagens que vão surgindo a partir do século XVI e XVII, né, Barroco, Rococó, a arte acadêmica, o academicismo, que é o conhecido também como neoclassicismo, o romantismo, depois o realismo, até as experiências impressionistas que nós trabalhamos na aula passada. Hoje eu queria, ao mesmo tempo que realizar um retorno ao barroco, propondo agora a gente trabalhar o barroco no Brasil, para ver como é que se desdobra o barroco em terras brasileiras, né? E na América Portuguesa, no caso do século XVII, XVIII, XIX, já Império, né? E também, enquanto na Europa ocorriam o desenvolvimento daquelas linguagens que a gente conheceu através dos movimentos que eu acabei de citar, né, o academicismo, o romantismo, o realismo, o impressionismo, como é que essas linguagens se desdobram e influenciam os artistas brasileiros ou os artistas que estavam no Brasil, né? Porque o brasileiro, a gente só vai poder utilizar esse termo a partir do século XIX, depois da emancipação política de Portugal, é que o Brasil vai se constituir como nação, que vai ser elaborado todo um aparato institucional, um Estado brasileiro, com universidades, instituições no campo jurídico, administrativo, que pode-se dizer que foram elaborados a partir de uma nação brasileira em construção, já no século XIX. Antes disso, o que nós temos basicamente é a América Portuguesa, e a história do Brasil se confunde com a história dos reinos europeus que colonizam territórios fora do continente e, sobretudo, com a monarquia ou império português que vai colonizar essa região que já era conhecida em boa medida por Brasil. Então, como é que se manifesta, por exemplo, como é que se desdobram, como é que ocorre no Brasil o barroco? Né? A gente viu que o barroco é uma linguagem artística, literária, que vai ser utilizada depois do Concílio de Trento, no século XVII, pela Igreja Católica, em contraposição às ameaças teológicas com relação às crenças defendidas pela Igreja Católica, e vai haver uma ruptura, e o cristianismo vai ser seguido, e a partir de então vai surgir uma manifestação que não é mais única da crença da religiosidade cristã, sendo então o protestantismo uma outra vertente do cristianismo, que permaneceu com uma única, digamos, linha teológica desde a Idade Média, durante toda a Idade Média. E a partir da Reforma, essa religião, com suas doutrinas, com suas interpretações da Bíblia, vai ser questionada a partir da Reforma Protestante. Então, exatamente no Brasil, essas manifestações na América Portuguesa vão ter início, vão chegar com a presença, a partir de meados do século XVI, da Companhia de Jesus,
que é uma ordem religiosa, e essa companhia, cujos membros vão ser conhecidos como os missionários, né, da Companhia de Jesus, vão ser conhecidos como jesuítas. Eles se dedicavam, sobretudo, à educação, à cristianização dos indígenas, dos escravos africanos que vão chegar mais tarde, e são eles que vão difundir a fé católica através também do barroco. E isso, no início do século XVI, na segunda metade do século XVI, ao longo do XVII e do século XVIII. Nesse caso, essa expressão artística barroca, ela vai, na América Portuguesa, ela vai se manifestar, em primeiro lugar, no sul do Brasil, através da missão jesuítica, que vai, em função do processo de catequização dos povos autóctones, criar reduções ou estratégias, né, de evangelização, criando espaços específicos, como os 7 povos das missões, que é uma região do Rio Grande do Sul, onde eles vão criar verdadeiras cidades, com o aprisionamento no início, mas atraindo indígenas para a fé católica e estabelecendo estratégias de cristianização e, ao mesmo tempo, criando estruturas semi-urbanas, digamos assim, para que esses povos pudessem se acomodar. E a arquitetura desse período vai ser muito influenciada pelas formas do barroco europeu e também espanhol. Né? Nós sabemos que o barroco ele se desdobra pela Europa e pelas regiões colonizadas, sobretudo a América Portuguesa e a América Espanhola, e que assume características específicas em cada lugar em que o barroco se manifesta como linguagem artística, né? E também, no Brasil, nós vamos ter, no Nordeste, um pouco mais tarde, a manifestação do barroco, mas apenas após a expulsão dos holandeses, porque nós sabemos que os holandeses são povos protestantes que ocuparam o Nordeste, parte do Nordeste brasileiro, durante o século XVII. E enquanto eles estavam controlando e influenciando a região, não houve manifestação católica, portanto, essa linguagem artística associada à Igreja Católica, que é o barroco, não encontrou espaço para manifestação. Mas, em seguida, sobretudo em Olinda e na Bahia, em Salvador, nós vamos ter algumas manifestações dessa linguagem artística no Brasil e na América Portuguesa, sobretudo no Nordeste, na segunda metade do século XVII. Nós temos aqui, eu estou mostrando para vocês, uma produção de Franz Post, que está no Museu de Louvre hoje, e que é do mesmo período em que os holandeses estiveram aqui no Brasil, e que não tem uma característica barroca, portuguesa ou espanhola específica nos quadros. O barroco surge aqui, por exemplo, nessa arquitetura já em Olinda, na segunda metade do século XVII. Essa é um exemplar de uma igreja, de uma arquitetura barroca, na Igreja do Carmo, em Olinda. Se você comparar, você vai ver que é um barroco mais limpo, mais claro, com menos detalhes do que o barroco que ocorre na Itália, a partir da Itália, no continente europeu. E adaptado também à cultura local, ao clima,
ao material, né, que é possível encontrar. Não há o mármore, por exemplo, que é muito utilizado na Europa. A pedra-sabão vai ser um dos materiais muito utilizados na arquitetura barroca brasileira, sobretudo em Minas Gerais, que nós vamos ver agora. Aqui é o interior da igreja de São Francisco, em Salvador, na Bahia, também do finalzinho do século XVII. A riqueza de detalhes, é impressionante essa igreja. Ela é um exemplar clássico do barroco no Brasil, no século XVII. Então, você vê a riqueza de detalhes, a arte rebuscada, rica, fenomenal, né, que tem, na verdade, as marcas do barroco europeu muito claras. E depois do Nordeste, já no século XVIII, nós vamos ter o barroco mineiro, porque nós vamos tem o Nordeste no século XVII, tem um pleno desenvolvimento econômico na América Portuguesa, com a produção da cana-de-açúcar, exportação do açúcar, na Bahia, Salvador, que era a capital da América Portuguesa, e no século XVIII nós vamos ter a atenção voltada primeiro para o Rio de Janeiro, porque a capital de que era Salvador, vai ser transferida para o Rio de Janeiro em 1763, e nós vamos ter o desenvolvimento da mineração na região central da América Portuguesa, no interior da América Portuguesa, sobretudo na região que vai ser conhecida como Minas Gerais, né? Então, em Minas Gerais, o barroco também vai se diferenciar bastante do restante do Brasil e também da Europa, principalmente em função, primeiro, da distância do litoral e, segundo, das dificuldades de acesso, de contato com a região. Então, isso vai demarcar as características do barroco mineiro, do barroco em Minas Gerais, já no século XVIII. Então, a influência do rococó europeu vai ser intensa, ou seja, nós vamos ter um barroco mais suave, bem característico dessa região, onde vai se desenvolver uma sociedade mais urbanizada, né? As pessoas vão estar experimentando um processo de colonização diferenciado e muito próximo do barroco, com suas influências da linguagem posterior, associada ao rococó. Então, a arquitetura é um pouco mais simples, a decoração utiliza, sobretudo, a pedra-sabão, e que reflete a religiosidade popular da região. Nós estamos falando de Minas Gerais, mas é muito semelhante ao que vai ocorrer no barroco em Goiás, né? Um barroco mais simples. Se você for na cidade de Goiás, você vai encontrar exemplares do barroco, sobretudo a Igreja da Boa Morte, que guarda, inclusive, peças de Veiga Vale muito próximas ao que a gente conhece como barroco mineiro, e também um pouco adaptado à região do Cerrado goiano, diferenciado também, mais simples ainda do que o barroco de Minas Gerais. A grande figura do barroco mineiro vai ser Antônio Francisco de Lisboa, conhecido por Aleijadinho. Ele era filho de um arquiteto português, a mãe dele era escrava, ele teve um problema de saúde, uma doença degenerativa, que dificultava muito a sua atividade como artista, mas ele sempre encontrava uma forma de esculpir, de fazer, de desenhar os projetos arquitetônicos, e ele se concentrou sobretudo na região de Ouro Preto e de São João del Rei. O Santuário Bom Jesus de Matozinhos é o principal conjunto da arquitetura barroca mineira produzida pelo Aleijadinho, ou pelo Antônio Francisco de Lisboa.
E também a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é uma outra obra importante. Aqui nós estamos vendo o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que na verdade é um conjunto arquitetônico que é rodeado por estátuas dos apóstolos, profetas, na verdade, do Antigo Testamento, e é uma obra fenomenal, tombada como patrimônio histórico mundial e que representa o barroco de uma forma muito direta em Minas Gerais, na região das Minas. Aqui um detalhe da escultura de Aleijadinho, o profeta Isaías. Aqui um detalhe de Cristo, que é uma das dezenas de esculturas que ele fez para o mesmo santuário. Aqui, a igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais, em Ouro Preto, e na verdade, pintada por Manuel da Costa Ataíde. E ele trabalhou com Aleijadinho durante um período, e esse templo, da igreja de São Francisco de Assis, ele tem um exemplar que lembra e que mostra toda a capacidade técnica desenvolvida por Manuel da Costa Ataíde, através desse trompe-l'œil. Lembra que a gente falou disso, né, que é uma característica do Renascimento, repetida e apropriada pelo Barroco, que dá a sensação de infinito, né, e que foi utilizada também em Minas Gerais, inclusive em alguns exemplares do Barroco em Goiás. Tá bom? Basicamente esse é o resumo que eu queria trazer para vocês a respeito do Barroco mineiro. E um pouco mais tarde, já no início do século XIX, nós falamos aqui do Barroco do Brasil na América Portuguesa no século XVII, o Barroco mineiro no século XVIII, e agora no século XIX, como é que ocorre a influência daquelas linguagens, daqueles movimentos artísticos, né? Romantismo, o academicismo, o neoclassicismo europeu, o realismo europeu no Brasil do século XIX. Né? Então, existe uma influência tardia, na verdade, desses movimentos no Brasil, né? Exatamente em função dos acontecimentos históricos, né, da Revolução Francesa, depois a Revolução Francesa no final do século XVIII, depois um fato marcante no Brasil, que vai ter uma relação direta com o desenvolvimento da arte no Brasil, no país, vai ser a transferência da corte portuguesa em 1808, né, fugindo de Napoleão, eles vão vir para o Brasil. Isso vai criar toda a corte portuguesa, o monarca português a viver no Rio de Janeiro, e isso vai criar um clima favorável para o desenvolvimento da arte, para a vinda de artistas europeus para o Brasil. E a primeira grande influência dessa arte europeia no Brasil no século XIX vai ser a vinda do que ficou conhecido como a missão francesa durante o período imperial. Né? Era um grupo de artistas ligados, sobretudo, ao imperador francês, Napoleão Bonaparte, que veio com o objetivo de criar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, já que tanto o monarca quanto a elite portuguesa estavam vivendo no Brasil e tinham interesse em divulgar, também eles cultuavam, na verdade, né, a música, a pintura, como é comum que as pessoas da elite mais cultas
façam. Então, eles convidaram esses franceses, sobretudo, artistas da corte de Napoleão, que já produziam muitas obras de arte na França e na Europa, a organizar um ensino, uma escola que reproduziria, em boa medida, as técnicas artísticas europeias no Brasil. Isso foi o que abriu o caminho para a institucionalização da produção da arte acadêmica no Brasil. Então, a partir de 1816, um decreto de Dom João vai criar essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, que vai passar em 1828 a ser conhecida como Academia Imperial de Belas Artes, e que hoje ela pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vai ser uma referência na formação de pintores no Brasil até o início do século XX. Então, a pintura acadêmica no Brasil vai estar associada à formação da identidade nacional. Nesse período, sobretudo na primeira metade do século XIX, durante o Primeiro Império, que é conhecido como Primeiro Império, e o Segundo Império, na verdade, sob o comando de Dom Pedro II, imperador do Brasil, a arte, mas também a história, a literatura, vai ser estimulada como estratégia para a formação e constituição de uma identidade nacional, de uma nação que estava sendo criada, que estava sendo inventada, que estava surgindo naquele momento. Então, com relação à arte, a pintura acadêmica vai adquirir uma identidade muito peculiar, muito própria. Os artistas aqui vão transitar entre os estilos neoclássico, que é também conhecido como arte acadêmica, e o romantismo europeus. Então, vai haver uma mistura, e tem artistas que vão começar com o estilo neoclássico, mas que vão migrando paulatinamente para o romantismo, para o estilo romântico. Então, a ênfase da pintura acadêmica no Brasil vai ser dada nos retratos, sobretudo da família imperial, nas pinturas de batalhas, nas narrativas históricas, que vão solidificando na memória da população, dos grupos sociais, momentos importantes do passado, da história dessa nação que estava sendo, então, elaborada naquele momento. Então, a ideia é exatamente representar essa identidade da nova nação, de uma nova pátria, a partir de 1822, agora independente. Então, as características são basicamente a reprodução das figuras por alguns artistas indígenas como símbolos nacionalistas. Então, as paisagens locais da América Portuguesa e agora do Brasil vão estar sendo reproduzidas nesses quadros como forma de identificação da nação e do povo brasileiro com a natureza, com os povos autóctones, sempre associados à história e ao passado da nação. Então, em função das características locais da América Portuguesa, esses artistas franceses, alguns alemães, italianos, ingleses que vão passar por aqui, eles vão ter dificuldade na reprodução de uma arte europeia tal como se fazia na Europa, em função da ausência dos materiais, em função da reprodução de uma realidade que era absolutamente diferente da europeia. Então, eles vão encontrar novas temáticas,
e novas formas de reprodução da arte neoclássica ou acadêmica no Brasil. Portanto, com o tempo, em função dessas características locais, que pressionam, na verdade, o estilo do artista a se adaptar ao material e também às paisagens, vai haver, então, uma ruptura com aqueles padrões neoclássicos mais rígidos. E eles vão migrar, caminhar em direção, então, ao romantismo. Artistas vão se destacar, mas, sobretudo, Jean-Baptiste Debré, que era, como eu disse, da corte de Napoleão, e ele vai ficar alguns anos no Brasil, e depois, quando ele volta para a França, ele vai publicar um livro que tem como título Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, onde ele vai reproduzir uma série de obras que ele realizou, que ele fez enquanto estava no Brasil, retratando o cotidiano, a cultura, de forma que essa obra de Debré vai se transformar numa referência importante desse período no Brasil. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Ele reproduz o cotidiano da vida dos escravos no Rio de Janeiro, a cultura dos povos autóctones, dos indígenas, dos caçadores, né, dos paulistas, bandeirantes, e da cultura das pequenas cidades brasileiras. Aqui a gente vê uma demonstração de um momento muito comum no período, que é uma família da nobreza no Rio de Janeiro, né, se posicionando publicamente, demonstrando, indicando a hierarquia social do período, muito bem retratado por Debré. Outros autores, como Rugendas, também reproduziram a natureza exuberante dos trópicos. Né? Vitor Meirelles, que foi formado aqui por essa missão francesa no Brasil, já na segunda metade do século XIX, vai também, com suas obras, contribuir de forma fundamental para a constituição dessa imagem e também da identidade nacional, através de suas obras. Aqui nós temos a primeira missa realizada no Brasil, que foi produzida em 1860. Aqui, a Batalha dos Guararapes, também de Vitor Meirelles, ou seja, muito estilizada, idealizada, mas que já mostra a ideia de um povo vitorioso, né, que se constituiu historicamente, é um quadro muito importante nesse sentido. Pedro Américo, um pouco mais tarde, também formado na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, na Escola Real, né, de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele compõe essa obra resgatando a identidade brasileira a partir do heroísmo, já lá no século XVIII, de Tiradentes, que seria constituído a partir de então como uma imagem de herói nacional, porque teria lutado contra a dominação portuguesa e, portanto, pela independência e a criação da nação brasileira. Aqui, Pedro Américo, também a Batalha do Havaí, e que narra as vitórias no passado desse povo que se constituía como nação, e mais tarde, no final do século XIX, como uma nação republicana. Então, a arte, aqui o Grito do Ipiranga, que foi quadro elaborado em 1888, né, de um acontecimento que teria se passado em 1822, 21, no período da independência, das lutas pela independência do Brasil de Portugal. Portanto, a ideia é exatamente essa
da produção de uma arte que resgata os valores nacionais, a identidade da nação que estava sendo construída politicamente, institucionalmente, mas que encontra na arte, na história, na literatura, os elementos necessários para a reconstituição dessa memória e de uma nação que estava sendo criada ao longo de todo o século XIX. Tá bom? Então, eu gostaria de fazer uma pausa por aqui e conversar com vocês se houver alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa aproveitar esses minutinhos finais da nossa aula, tá bom? É importante lembrar que vocês vão ter uma avaliação, se não me engano é hoje, e esses conteúdos já estão disponíveis para vocês, as listas de exercício, e também os slides que eu estou utilizando, para vocês darem uma olhada e fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou claro esses pontos? Na verdade, a gente precisa correr contra o tempo, na verdade, mas eu tentei destacar alguns elementos essenciais, importantes, que vocês podem aprofundar a reflexão, sobretudo resolvendo os exercícios da lista, né, que eu passei para vocês, das listas. Mas se tiver alguma dúvida, é importante que a gente converse, que a gente esclareça agora, tá bom? Tá bom, Maria Luísa, tranquilo? Tá tranquilo, então? É basicamente isso. Importante associar, entender que esse período do século XIX foi muito importante para os desdobramentos posteriores para o desenvolvimento da arte no Brasil. Outro aspecto, outro detalhe importante é que esses movimentos europeus, eles vão influenciar, claro, a arte oitocentista no século XIX no Brasil, mas vão se adaptar à realidade local, né? Então, isso é muito importante em função das características da natureza, do clima, das peculiaridades, né, dessa sociedade brasileira do século XIX. E isso é muito importante. Outro aspecto que eu destacaria é que a arte está associada à construção do Estado Nacional e, ao mesmo tempo, à elaboração de uma identidade própria, que seria uma identidade brasileira, né, de um povo, de um grupo ou de grupos sociais que estavam se constituindo após séculos de colonização e de submissão ao domínio colonial português, né? Então, ao longo do século XIX, nós vamos ter a influência europeia, e até 1922, como nós vamos ver, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, e o modernismo brasileiro vai propor uma ruptura com todos esses movimentos anteriores, produzindo uma nova forma de elaboração da arte nessa nação que ainda estava em processo de constituição, de construção, né? E importante compreender tudo isso, porque a própria identidade brasileira, né, do povo brasileiro, identificado como uma nação, ela é muito problemática e está na base de uma série de problemas que nós vivemos hoje. Mas isso é uma conversa que nós vamos travar nas próximas aulas, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês, desejo a todos e a todas um bom final de semana, tá bom? E até a próxima sexta-feira pela manhã.